Voltamos com o programa Questão de Direito. Continuamos aqui com a professora Eliana, com a professora Sueli. O primeiro bloco foi bem participativo, foi bem agradável, a discussão foi bem interessante e eu disse no final que a gente nem viu o tempo passar. E agora a gente volta para continuar discutindo a Feira Cultural e Científica Brasil e Estados Unidos. E eu repito para você o que eu disse no primeiro bloco, também é questão de direito. E dentro desse contexto, a professora Eliana, eu queria já abrir o segundo bloco fazendo uma pergunta. Como é que foi gerado esse projeto? Como é que surgiu a ideia, a primeira ideia desse projeto? A primeira ideia surgiu com o objetivo de levar para a comunidade brasileira nos Estados Unidos alguns filmes que estavam sendo produzidos aqui pelos nossos alunos na Faculdade de Direito. E quando eu fui aos Estados Unidos pela primeira vez em dezembro de 2016, eu fui com o objetivo de me encontrar com professores, né, brasileiros, o professor Carlos Eduardo Siqueira, que está na Universidade de Boston, nos Estados Unidos, para propor a ele esta exibição e também entrar em contato com meios de comunicação para conseguir apoio para fazermos a divulgação do evento. Mas antes de conversar com o professor Carlos Eduardo Siqueira, eu fui apresentada a uma empresária, que é a Ilma Paixão. Ela é dona de uma rede de rádios, ela é diretora de uma rede de rádios, a BR, a Brasileira, e daí ela, né, sugeriu que fizéssemos esta feira cultural. Então, nós precisávamos, né, do apoio institucional. Eu, enquanto professora da Univale, elaborei o projeto e apresentei, trouxe o projeto para a reitora e ela apresentou a proposta para o reitor da Universidade de Framingham, Framingham University. E ele aceitou a proposta, achou o projeto muito interessante, uma vez que existe uma comunidade brasileira muito expressiva na cidade. Então, as duas instituições, né, estão como as organizadoras dessa feira. Eliane, só lembrando assim que essa perspectiva de pensar nessa feira também, ela acaba acontecendo em função de que nós temos uma grande discussão dentro do Programa de Mestrado Gestão Integrada do Território. Tem uma linha de pesquisa que trata das questões da migração internacional. E você como professora, né, trabalhou muito com essa questão, até mesmo no cine social, nos documentários, né? Alguns alunos fizeram trabalhos discutindo essa questão da migração, né? E que acaba envolvendo também os aspectos culturais desse processo. Então, é todo um conjunto de fatores, né? Nós temos aqui na universidade, né, uma discussão que trabalha a questão do movimento migratório, e aí então isso puxa também a idealização de um projeto. Né? Então, pensar num projeto a partir disso. E o ano passado nós tivemos também um evento em que o professor Carlos Eduardo Siqueira esteve aqui, então já havia um certo, né, já há um convênio, um contato, né, com esses pesquisadores. E lembrando também que a Ilma Paixão é da região, né? Ela é daqui bem próximo, né, de Valadares, se não me engano, né, da cidade do governador Valadares, que também viria também no evento que nós tivemos no ano passado, mas a gente até brinca, né, que a Ilma não veio porque a Irma não deixou, que foi o furacão, né? Então ela acabou não vindo porque não teve como ter o voo dela, não estava saindo nenhum voo de Miami para cá nesse período. Então, para vocês verem que, na verdade, as coisas vão se amarrando, vão se alinhando. Então, quer dizer, há um ano que essa discussão vem acontecendo e que há esse intercâmbio, né, em que tem, então, um convênio estabelecido com a universidade, a nossa universidade, com a Framingham State University, né, que foi a partir desses essas duas instituições que são as promotoras, né, do evento. Exato. Bem lembrado, professora Sueli. Inclusive, uma das questões também que me deixou muito reflexiva ao ter contato com a comunidade brasileira lá nos Estados Unidos é essa relação dos brasileiros com a cultura brasileira. Então, filhos de brasileiros que lá estão e que não falam português, por exemplo. Eu confesso que eu fiquei um tanto impressionada, né? Eu tenho uma prima que é filha de brasileiro que não fala o português. Então eu comecei a conversar, por que não fala o português? Qual é a referência que você tem sobre o país do seu pai, né, que é o Brasil? E o que nós percebemos? Às vezes quando nós falamos de algum estado
brasileiro, as pessoas não têm a mínima noção geográfica. Onde é que fica esse estado? Então, uma questão, né, de direito, que as pessoas têm acesso à informação, que as pessoas têm acesso ao conhecimento. Eu posso optar, né, por continuar, viver nos Estados Unidos por uma opção, mas nós temos, eu digo como um dever mesmo institucional, acadêmico, de levar para essas pessoas que lá estão um pouco sobre as nossas referências culturais. Então, e uma outra questão também, eu participo muito de eventos acadêmicos, né, que são os congressos, os simpósios, extremamente relevantes para a sociedade. Mas pensar uma feira cultural é para nós nos aproximarmos de uma maneira bem efetiva da comunidade em geral. Então, todas as pessoas estão sendo convidadas a participarem deste evento. Nós queremos que a comunidade, né, de estudantes, a comunidade brasileira, independente de que seja estudante ou não, né, que está nos Estados Unidos, eles serão convidados a participar desse evento cultural. E neste evento nós teremos a oportunidade, inclusive, de mostrar a formação, né, das 5 regiões com os professores representantes, vão perceber o sotaque, né, a diferença do sotaque de quem vem do estado do Pará, do estado de Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, Minas Gerais, nós já somos majoritários, né, lá. Mas enfim, tem brasileiros de todas as regiões nos Estados Unidos. Então essa é a nossa contribuição, né, de levar a nossa cultura para os brasileiros que lá estão. Você citou aí que tem muito mineiro lá, com certeza pão de queijo, não vai faltar, porque, né? Na verdade, na cidade tem uma rua, né? A rua principal, ela parece muito com a Avenida Minas Gerais. Então você tem de um lado Padaria Brasil, Expresso Valadares, nome de lojas que repetem nome de lojas aqui de Valadares, porque é uma cidade que tem essa característica, como eu disse no primeiro bloco, né? Uma presença muito grande de mineiros e mineiros dessa região. Existe do Brasil inteiro, como existe também de outras nacionalidades. Mas, assim, a presença do mineiro é marcante, até pelo nome das lojas que a gente vê, né, nessa rua principal da cidade. E aí vale lembrar também que a cidade de Framingham é cidade irmã de Governador Valadares, né? Em 2004, nós recebemos aqui em Valadares, exatamente por essa presença muito grande de brasileiros e valadarenses e das cidades em torno de Valadares, na cidade de Framingham, aconteceu, né, um interesse da comunidade brasileira de se tornar a cidade irmã. Cidade irmã é um convênio que é estabelecido entre 2 cidades, exatamente por aproximações culturais, por interesses ligados talvez até a questões de negócio também, né? Questões econômicas, porque nós temos muitas supermercado que vende produtos brasileiros. Então você chega lá no supermercado, tem linguiça de Jampruca, né? No supermercado, numa cidade americana. Você tem leite Bituruna, você tem produtos, né, da nossa região no supermercado. E é lá, supermercado brasileiro. Mas você tem de outros países também. Então há uma comunidade brasileira, né, com negócios, com empresas, nessa cidade. Em outras cidades também da região, mas essa cidade é marcante isso. Então, em 2004, a comunidade brasileira lá se, né, organizou e juntamente com os americanos, e veio em uma comitiva conhecer Valadares, né? E eu achei muito interessante nessa época que eles, quando chegaram aqui, foram recebidos, foi todo, né, um protocolo de eventos que teve, eles ficaram muito impressionados, porque eles achavam que a cidade não tinha mais ninguém, porque lá tinha tanto valadarense que aqui devia estar vazio. Então, eu lembro uma vez a gente saindo, andando com eles na Minas Gerais, e quem eram essas pessoas que vieram? Eram representantes do setor político, do comércio, da indústria, das igrejas também, religiosas, que vieram compondo, médicos, que compôs essa comitiva, da universidade também,
né, tiveram aqui. E aí ele caminhando na Minas Gerais, ele falou assim, mas tem muita gente nessa cidade, o povo indo trabalhar. Eu falei, sim, né? Porque é exatamente a ideia de que eles tinham que, se todo mundo for embora, e quando eles viram o tamanho da cidade, o número de habitantes, né, o comércio, né, e até mesmo o médico que foi visitar os hospitais aqui, eles ficaram impressionados de ver o tamanho, né, e assim, né, a movimentação da cidade. Isso aconteceu, se não me engano, em agosto de 2004. Em dezembro de 2004, também uma comitiva sai de Valadares e vai para a cidade de Framingham, onde é assinado esse convênio, Cidades Irmãs. Então, Framingham e Valadares são cidades irmãs, e esse convênio foi assinado em 2004. Sueli, tem duas questões que eu acho importantes. Por exemplo, 60% do comércio de Framingham é de brasileiros. E esse ano, que vai ter eleições municipais, uma brasileira está concorrendo à Prefeitura Municipal de Framingham. Então, isso demonstra, assim, a ligação, a interação é muito grande. A presença é intensa. E também dentro da proposta da feira, nós vamos fazer um momento de The Taste of Brasil, né? Para a gente provar a comida brasileira. Então, os restaurantes estarão nos esperando para esse momento e as pessoas poderão ir, né, aos restaurantes para experimentar, para provar comidas das diversas regiões brasileiras. Então, foram sugeridos alguns cardápios e aí nós vamos sair para visitar o comércio local, os restaurantes, e nós vamos provar, né, a culinária brasileira. Esse convênio, né, de Cidades Irmãs, ele foi um bom tempo, não foi assim, né, 6 meses o convênio foi estabelecido. Começou uns 2 anos anteriormente com o prefeito Bonifácio Mourão, e depois o convênio foi concretizado e foi assinado em dezembro, se não me engano, foi dia 2 de dezembro de 2004, e na época o prefeito era o João Domingos Fassarella. Então foi um período longo de namoro, de amizade, até se tornar irmãs. Até efetivar mesmo, sacramentar como uma questão de fato de direito, né? Porque todas essas questões jurídicas também permeiam esse relacionamento, esse contexto. São regimes jurídicos diferentes, é um Estado diferente, a cultura é outra, a lei é outra daquele país, e a gente tem que achar um caminho, uma sintonia. E é muito bacana a gente ver que o nosso país ele é respeitado lá fora, assim como ele respeita também todos os estados soberanos. E a gente vai discutindo questões culturais e a gente vai trabalhando também questões de direito. E aí eu digo para você o seguinte, o segundo bloco encerrou, daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco, não saia daí, a gente volta já já.